Muito obrigado. Agradeço ao ministro Fux, não só pelas questões, mas pela presença também, que é muito importante aqui nessa audiência. Agora, então, daremos sequência inicialmente ao Procurador-Geral da República, depois ao advogado do réu colaborador e depois seguiremos por ordem alfabética. Passo a palavra ao doutor Paulo Gonet, Procurador-Geral, lembrando que as perguntas agora são feitas por intermédio do relator. Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, ministro Luiz Fux. Cumprimento todos os advogados presentes, todos os demais que participam desta sessão. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir da testemunha se o major Ângelo De Nicoli integrava aquela ala mais radical a que ele fez referência logo no início do depoimento. Como era essa atuação do major e se ele tinha contato com o argentino Fernando Cerimedo, se ele fornecia e trocava material com ele sobre urnas eletrônicas. A vantagem da audiência ser gravada em áudio e vídeo é que eu não preciso repetir a questão. Está autorizado a responder, por favor. Sim, senhor. O major De Nicoli, ele me parece que é estatístico e eu não me lembro se eu coloquei ele em algum grupo daquele, mas ele fazia um trabalho técnico, né? Ele recebia essas informações que eram depuradas e trabalhava ela matematicamente, né? Agora, eu não posso confirmar qual era o tipo de contato se ele passava as informações para o argentino. Mas, de maneira geral, ele era um elemento técnico, teve pouco contato com o presidente, né? E teve algum contato com o presidente, mas pouco, e ele não fazia um trabalho político, ele fazia um trabalho mais técnico de depuração de números, né? Dentro dessa busca aí por encontrar uma fraude nas urnas. Senhor ministro relator, foram encontrados nos dispositivos eletrônicos apreendidos da testemunha registros fotográficos de uma versão de um desses decretos, que seria o de quebra da ordem de normalidade. E o arquivo apresentava uma série de digressões sobre o texto constitucional, apontava supostas ilegalidades praticadas pelo Poder Judiciário no contexto das eleições de 2022, falava em decretação de estado de sítio, deflagração de operação da garantia da lei e da ordem. E a última página dessa minuta encontrava-se parcialmente obstruída por um papel que propositadamente ocultava as provisões finais. E eu gostaria de saber da testemunha se ela se recorda desses registros fotográficos, se foi a testemunha quem registrou essas fotografias, ou se ele recebeu de alguém, se recebeu de alguém, quem enviou, e o que constava dessas previsões que foram tapadas com o papel. Por favor. Sim, senhor. Inclusive, esse documento que eu recebi, eu nem lembrava dele. Eu lembrei quando a Polícia Federal me mostrou no depoimento, que foi encontrado, né? E lembrando bem do que acontecia, como eu recebia um volume grande de mensagens durante o dia, tinha umas que eu não dava importância, né? E deixava para o final do dia para eu ver o que tinha acontecido, o que tinham me mandado, que eram pessoas que não tinham, às vezes, amigos, que não tinham uma ligação direta com o presidente, que foi o caso dessa minuta, desse documento, né? Que aí eu recebi ele, eu lembro depois, né, que eu fazia? Eu jogava para o meu outro número, que eu abria no computador e podia ler, né? Eu lia no WhatsApp web, e aí eu lia o documento. Mas, realmente, eu não me lembro quem mandou, e, realmente, é um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... né, mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém, né. E o documento que ele recebeu já vinha tapado com papel justamente a na questão do Procurador-Geral nesse aspecto é que se o senhor sabe, tem conhecimento do que foi tapado, se foi o senhor que tapou. Não fui eu que tapei, eu já recebi esse documento, o que eu recebi não foi em PDF, eu recebi já em foto, naquele jeito,
né? Porque aí eu jogava com o meu outro celular e abria no computador, eu lembro que foi quase 11 horas da noite, bem tarde, para ver o que era. Mas eu não sei, eu não me lembro realmente quem mandou, porque como eu já falei anteriormente, né, o volume de coisas que eu recebia era muito grande, né? Igual essas, realmente teve várias, passavam várias por ali. Dicas, sugestão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, digamos que era algo quase que normal. Você recebeu um monte de coisa e a gente não dava bola, porque eu não ia nunca levar um negócio desse para o presidente. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber se confirma que a testemunha confirmou que o general Mário Fernandes compunha o que ele chamava de ala mais radical, né? E eu gostaria que ele se descrevesse com mais pormenores de que forma o general Mário Fernando atuou, porque a testemunha chegou a afirmar que o general Mário Fernandes atuava de forma mais ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem o golpe de Estado. Está no termo de depoimento da testemunha. Eu gostaria de indagar da testemunha como que o general Mário Fernandes atuava para convencer os demais integrantes das forças a executarem o golpe de Estado. Entendeu a questão? Quais as condutas que levaram a essa afirmação do senhor? Sim, senhor. Ele estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente por meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais. Ele sempre estava muito... como que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas, né? Então, isso até todos os grupos de WhatsApp militares, né, a gente estava acompanhando por causa disso, porque ele escrevia texto, falava do general, achava que tinha que fazer alguma coisa, estava sempre querendo falar com o general Frei Gomes, querendo falar com o general Arruda, temos que fazer. Isso era desconhecimento quase que público no meio das Forças Armadas, né? Mas... Eu vou pedir para... exatamente o que tinha que fazer, radical, o que o procurador-geral pede para esclarecer é exatamente isso. O quê? Sim, senhor. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto, né? E formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer, né? Ok. Mas nunca com ações concretas, do tipo, temos que prender fulano, temos que fazer... Era sempre, o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto, ou para que apoiem o presidente na assinatura do decreto. Perfeito. Senhor ministro relator, eu gostaria de ouvir do réu colaborador se o então presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou interferir na Comissão de Transparência Eleitoral organizada pelo ministro da Defesa, se ele o fez, de que forma, se ele tentou interferir no conteúdo do relatório final da comissão para que constassem informações sobre vulnerabilidades. Isso porque... essa é a minha pergunta. Por favor. Como já foi relatado também, houve esse tipo de pressão, porque inicialmente o general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então, houve, nesse período, essa discussão de como esse documento deveria sair, né? E que, no final, saiu meio termo. Não foi nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como, efetivamente, o presidente gostaria. Eu vou complementar o interrogatório, basicamente, para isso. O senhor também, respondendo para mim, disse que saiu no meio termo, nem como o ministro Paulo Sérgio queria, nem como o presidente queria. E o senhor disse que o ministro Paulo Sérgio queria mais jurídico,
mais técnico, mais técnico, perdão, mais técnico. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro queria mais político. O que seria o mais técnico e o mais político? De certa forma, o mais técnico foi a conclusão dos militares que estavam na comissão, né, dizendo que não foi encontrado fraude nenhuma, né? E o presidente queria que não tivesse só isso, mas que tivesse, por exemplo, talvez as denúncias que foram levantadas, coisas que robustecessem mais para dizer que poderia ter havido fraude, né, para dar uma conotação que teria havido fraude nas eleições. E, no final, me parece que o meio termo foi de dizer que não foi possível auditar, né, não foi possível confirmar, alguma coisa assim nesse meio termo. Então, essa foi exatamente a minha questão, porque no seu depoimento no dia 21, o senhor diz que depois do envio do relatório pelo Ministério da Defesa e da nota do TSE, houve gestão do então presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Paulo Sérgio acabou editando uma nota dizendo, olha, não encontrou nada, mas poderia, também não podemos afirmar que nada pode ser encontrado. Sim, senhor. Então teve esse segundo momento também. Teve, sim, senhor. Okay. Muito bem. Senhor ministro Alexandre de Moraes, eu tinha uma outra pergunta sobre a nota emitida pelos comandantes das Forças Armadas em 11 de novembro de 2022. O réu colaborador disse se recordar, quando ele se manifestou na colaboração, que os comandantes das 3 forças assinaram uma nota, está entre aspas, eu estou citando o que estava dito, os comandantes das 3 forças assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quartéis por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber se o réu poderia esclarecer melhor esse fato, como se deu essa ordem do então presidente da República. Então, o senhor confirma isso? Pode esclarecer melhor? Assim, eu não presenciei explicitamente essa ordem ser emitida. Eu não vi essa ordem, ele pegando o telefone e ligando. Mas tinha-se o entendimento ali que as Forças Armadas tinham que dar apoio para aqueles manifestantes que estavam lá. Então, foi nesse sentido. Mas essa ordem explícita dessa forma, eu não presenciei. Se houve, eu não presenciei. Mas tinha-se o entendimento, até nas conversas que se tinha, que tinham que apoiar os manifestantes ali na frente dos quartéis. A minha pergunta se dá, senhor ministro relator, porque no testemunho anterior ele dizia que essa nota tinha saído por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu gostaria de saber é como que ele afirma, de que forma ele chegou a essa conclusão de que essa ordem tinha sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso, eu não realmente, essa ordem pode ter sido força de expressão, né, mas não houve essa ordem, eu não presenciei uma ordem direta do presidente aos comandantes para que fizesse a nota. Se ele, de alguma forma, senhor ministro relator, deduziu de algumas circunstâncias que o presidente da República queria que essa nota fosse saída nesse termo. Sim, senhor. Porque o senhor disse isso no depoimento do dia 21, se não me engano. Dia 21 de novembro. É importante esclarecer, porque isso é importante, inclusive, para a defesa do réu Messias Bolsonaro. Sim, senhor. Foi uma dedução, né, baseada no contexto que a gente estava vivendo e presenciando, né, de não desmobilização, né, e que as Forças Armadas apoiassem, de certa forma, né, os manifestantes que estavam ali. Que foi o que as Forças Armadas fizeram. Basicamente, as Forças Armadas apoiaram as manifestações, apoiaram, que eu digo, não no que eles pediam, mas, né, mantiveram eles ali em segurança. Gostaria, senhor ministro relator, de perguntar ao réu colaborador se havia integrantes das forças especiais infiltrados nos campamentos montados após o resultado das eleições. Os chamados kits pretos, né? Havia? O que a gente escutava, como eu não estava mais no batalhão, oficialmente a gente não sabia, mas o que a gente escutava, sim, é que tinham militares, forças especiais, militares de inteligência ali fazendo levantamento, né, de vulnerabilidades, possíveis ações,
né? E isso é uma coisa muito comum os militares fazerem, né? Tem uma situação crítica ali, um problema, então levantar possíveis ações, fazer o levantamento operacional de área, né? Para ver as lideranças, para ver qual o planejamento dessas lideranças, né? Quais são os seus objetivos, né? Isso é uma coisa comum que as Forças Armadas fazem, tanto com a inteligência como com as forças especiais. As forças especiais, então, elas têm essa função de inteligência exclusivamente essa? Essa questão do doutor Procurador-Geral é exatamente isso. As forças especiais, e o senhor, salvo engano, no final do governo, terminando o governo, ele assumiu o comando Sim, em senhor. Goiás das forças especiais. Na verdade, do Batalhão de Ações de Comandos. Um mas pouco dentro diferente. das forças especiais. Dentro das operações especiais. Elas têm essa função de inteligência também? Tem, sim, senhor. Senhor ministro relator, sobre a ida do general Estevão Carlos Teófilo ao Palácio da Alvorada no dia 9 de novembro de 2022. Eu gostaria de saber se foi o réu colaborador quem o convidou para essa reunião e se ele o fez a pedido do ex-presidente da República. E eu aproveito para completar, se só houve uma reunião entre o general Teófilo e o então presidente Jair Messias Bolsonaro, por favor. Isso, que eu me recordo bem, só teve uma reunião, foi a pedido do presidente, inclusive consta nas minhas mensagens para o general Freire Gomes, e eu acionei o ajudante de ordem, o secretário, o assistente secretário do general Teófilo, né, que era esqueci o nome do coronel. Então, eu informei para o general Freire Gomes que o presidente gostaria de falar com o general Teófilo, e com o positivo do general Freire Gomes, eu fiz o contato com o assistente do general Teófilo, que marcou a reunião dos dois. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber se o réu colaborador sabe qual foi a pauta dessa reunião, se o ex-presidente apresentou minuta do decreto ao general Estevão Carlos Teófilo. Não, eu desconheço, ministro. Eu não participei da reunião. E saber se... O senhor sabe mais ou menos quanto tempo durou a reunião? Aproximadamente? Se recorda? Se não se recordar, não tem problema. Não me recordo. Por favor. Realmente eu não me recordo. Nesse dia, senhor ministro relator, o réu colaborador trocou mensagens com o tenente-coronel Correia Neto sobre o andamento da reunião. Ao ser indagado sobre o resultado da reunião, se tinha sido positivo, o réu colaborador esclareceu que o encontro ainda não havia terminado. E disse, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que ele quis dizer nessa conversa, como é que ele soube do resultado da reunião e o que o general Teófilo queria fazer. O que o presidente assinaria, se o que o presidente assinaria seria esse decreto de golpe de Estado. Esclareça, porque a questão do doutor Procurador-Geral é exatamente essa. O senhor não participou da reunião, mas trocou essas mensagens e disse que se o presidente assinasse, ele faria. Então, assinasse o quê e faria o quê? Isso, tem muito a ver com aquele outro comentário que eu fiz, que por mais que os militares, em alguns do alto comando, né, concordassem ou tivessem a ideia, né, da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa, né, eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade, né? Então, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir com o presidente, comandante do Exército, e chegava a ordem para os escalões subordinados, né? Então, era nesse sentido que ele falava, se assinar, o Exército vai cumprir. Mas não que ele fosse cumprir ou ele que fosse tomar iniciativa. O general, então, o Teófilo disse que se o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens o Exército, do decreto. Não, o Exército iria cumprir. Ele disse isso. Que o Exército iria cumprir. Como o senhor ficou sabendo que ele disse? Isso foi
um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então, ele Alvorada. Chegou a conversar com o senhor e afirmou isso. Isso. Bom, agora, a respeito de... Na colaboração premiada, senhor ministro relator, o réu colaborador disse que se retirou da reunião com Rafael de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Braga Neto. Ele se retirou da reunião, e aí vem aspas, quando os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos social e a instabilidade política. Isso foi feito no depoimento aqui no Supremo. Eu gostaria de saber se a testemunha confirma isso. Confirmo, sim, por favor. Confirmo, sim, senhor. Então, senhor ministro relator, posso concluir que o réu colaborador sabia que seriam operacionalizadas ações voltadas ao caos social. E eu gostaria de saber se ele reportou ao presidente da República essa reunião. Essa complementação, o senhor Coronel Cid, até uma questão que eu fiz anteriormente, que o senhor disse que teria saído porque tinha um compromisso, preparar link. Uma agenda do presidente. E depois recordado que o senhor mesmo disse que o general Braga Neto tinha pedido para o senhor sair porque ia começar as questões operacionais para caos social. O senhor confirmou e agora o senhor procurador-geral pede diríamos assim, uma explicitação maior, que eu dividiria em duas. Se chegou a dizer quais seriam essas medidas e se o senhor chegou a comentar com o presidente da República essa reunião do dia 19 e essa conversa com o general Braga Neto. Não, eu não comentei com o presidente, até porque naquele momento, do dia da reunião, do encontro ali, para mim estava mais, como eu falei, mais uma conversa de militares radicais ou militares mais exaltados, mas que não fosse sair nada dali, né? Ou estivesse falando dos manifestantes, do acampamento do Exército, na frente dos quartéis. Então, na minha concepção ali, no momento que eu saí da reunião, né, naquele dia de novembro, era mais uma conversa de elementos um pouco mais radicais em cima dali. Não que aquilo fosse virar ou poderia virar um plano operacional, era simplesmente ideia, jogar ideias no vento. Foi aquela ideia que eu saí, né? Falei, mais umas conversas, como eu expliquei para o ministro, bravateiros, né, que não vai dar em nada, né? Só está querendo desabafar, está querendo reclamar, né? E depois, quando teve realmente a operação, que eu vi, então, talvez tivesse tido alguma coisa realmente ali. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber se o réu colaborador pode descrever a reunião que ocorreu no dia 28 de novembro de 2022, na Superquadra Norte 305, Bloco I. Eu queria saber quem participou dessa reunião, quais eram as pautas, os objetivos, e as mensagens que foram recolhidas nas investigações revelaram que só militares com formação em forças especiais foram convidados. E eu gostaria de saber do motivo dessa restrição, dessa limitação. Entendeu? A questão pode expor. Sim, senhor. Primeiro, procurador, no Exército a gente tem vários nichos. A gente tem os forças especiais, a gente tem o guerreiro de selva, a gente tem os paraquedistas, né, o pessoal montanha, o educação física, que chama de calção preto. Então, esses nichos, esses núcleos, normalmente servem muito tempo juntos, criam um vínculo de amizade muito grande. Então, é normal que normalmente tem encontros desses núcleos, né, desses cursos que a pessoa faz, ou até da arma, artilharia, infantaria. É muito normal que tenha isso, né? Inclusive, em Brasília, quase todo mês, tinha um dia por mês que os forças especiais se reuniam durante 4, 5 anos, todo mês marcava uma reunião em algum lugar, que é para encontrar, bater papo, né, contar a história. Esse dia, especificamente, foi aproveitado porque, como estava tendo uma reunião grande em Brasília, vários militares, forças especiais que estavam servindo fora, estariam em Brasília nesse dia. Então, aproveitou-se isso aí para fazer uma reunião, para juntar esses amigos. Realmente, muitos ali serviram 10, 15 anos juntos, né, como tenente, capitão, e a organização não foi eu que preparei, né, que foi o outro militar
que preparou, pegou acho que o salão de festa da casa do pai ali, né? E a gente foi marcado para reunir ali. Então, obviamente, que o que seria conversado e discutido era a conjuntura política do país, né? Isso é normal, isso é óbvio, né? Até porque, o que está acontecendo ali, Cid? Os outros também tinham assistentes generais. Então, a discussão, a conversa, obviamente, ficou numa pauta mais política, né? Mas não teve ata, não teve pauta, não foi uma reunião formal, foi um grupo de amigos. Essa pauta política era exatamente o quê? A questão também de discutir... Estavam falando... que o presidente eleito não deveria tomar posse, que deveria haver um golpe, uma intervenção militar. Qual exatamente a pauta política dessa reunião? As conversas estavam nesse sentido. Os acampamentos estavam pedindo certo. Uns falavam, não está pedindo certo, tem que pedir para o Congresso, não tem que estar manifestando em frente do quartel. O outro fala, não, tem que manifestar para o quartel mesmo, militar um bando de frouxo, nunca foi assim. Eu digo, muitas conversas que a gente... volta para aquela palavra, muita bravata, muita conversa de amigos numa reunião, sentado numa mesa, como se fosse uma mesa de bar. Mas não teve ata, não teve reunião, não teve, você vai falar com o teu general isso, você vai falar com o teu comandante isso, vamos tentar mobilizar esse tipo de tropa, vamos fazer esse tipo de ação. Isso não aconteceu nessa reunião. Foi amigos, cada um com a sua opinião, da opinião mais conservadora até a mais radical, né? Isso não é novidade, porque está em várias mensagens, várias trocas de mensagens ali, né? E se tinha um interesse também, porque por mais que nós estivéssemos, eu me coloco na posição também, assessorando uma autoridade, alguns deles estavam com o general 4 estrelas, né? Eu estava com o presidente, muitas vezes a gente não tem acesso ao general no termo da discussão, mas às vezes sabe a opinião, o que está acontecendo, o que fala, o que está achando. E aí havia o interesse de todo mundo ali, naquele momento, de saber o que estava acontecendo realmente dentro da Alvorada, o que o general X estava falando, o que o general Y estava falando, né, para entender o contexto, até porque muitos ali estavam comandando, estavam na frente do quartel dele um monte de manifestante, e foi um momento também que não havia uma palavra oficial das Forças Armadas, tirando aquela carta, né? Então ficou um silêncio rádio, ninguém sabia o que ia acontecer. E o que estava imperando muito naquele momento eram notícias, né, falsas dentro dos grupos de WhatsApp das mais formas. Saía uma movimentação de oficial, aí diziam que aquela movimentação era porque agora ia acontecer alguma coisa. Diziam, não, o fulano de tal vai fazer alguma coisa agora porque passou tropa com comboio na frente dos manifestantes. E aí todo mundo ficava sem saber realmente o que estava acontecendo ou não. Então foi muito nesse sentido. Né? Volto a falar, o que reverberava no seio da sociedade em termos de discussão também estava ali no meio dos grupos de discussão das Forças Armadas. Mas ali não houve nenhum tipo de planejamento, ata ou mobilização que pudesse levar a alguma coisa. Até porque eram militares, às vezes, que estavam em funções secundárias no interior do país ou em outros campos que não tinham relevância nenhuma no que estavam fazendo. Senhor Michelato, eu gostaria de perguntar a respeito dessa reunião sobre uma mensagem que o réu colaborador passou ao coronel Bernardo Romão Correia Neto, e dizia o seguinte: o do Estevão vai estar? Se referindo ao general Teófilo. E ele complementava: ele é o mais importante. Por que a presença do assistente do general Estevão Teófilo era tão importante para essa reunião? E se ele realmente esteve também, pode complementar. Sim, senhor. O assistente do general Teófilo esteve na reunião, né? Porque nessas conversas, nessas digamos, boatarias que rolavam, foi exatamente isso, que o general Teófilo era o general que, se fosse dado ordem, ele que faria, ele tomaria a frente das tropas e faria alguma coisa. Então, obviamente, que tinha queria saber realmente o que o general Teófilo estava pensando, né? Via o assistente, que estava próximo dele 24 horas quase por dia. Então, tinha esse interesse do próprio grupo que ia reunir, saber o que o general Teófilo realmente estava falando, se aquilo que estava sendo vinculado nos grupos era verdade, né? Então, no meio militar, havia essa ideia de que se alguém fosse liderar, digamos assim, a execução final do golpe, seria o general Teófilo.
Sim, senhor, tinha o general Teófilo, tinha o próprio general, tinha outros generais que o pessoal levantava como se fosse o comandante do Exército, ele faria, se fosse. Mas ficava muito na linha da especulação e da fake news nas mídias sociais, principalmente nos grupos de militares. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber, já que o assistente do general Teófilo estava presente, o que ele disse sobre a posição do general Teófilo. Por favor. Isso eu me lembro bem que quando eu conversei com o coronel Cleves, não nessa reunião, o general Teófilo sempre foi muito legalista, independente das ideias dele. Tanto que quando eu fui consultar, fui informar ao coronel Clebson da chamada do presidente, a primeira coisa que ele falou assim, o general perguntou se o comandante do Exército está sabendo. Então, que ele não ia fazer nada sem autorização do comandante do Exército. Né? Então, ele sempre retratou esse posicionamento dele, que era um posicionamento muito legalista, né? Das ações que deveriam ser feitas. Então, que ele nunca bypassaria de alguma forma o comandante do Exército ou até mesmo o presidente, em alguma coisa que deveria ser feita. Eu gostaria de saber, senhor ministro relator, se nessas reuniões mensais que esse grupo de forças especiais costumava fazer, se assuntos tão graves como esse eram frequentes ou se o temário era mais recreativo e era mais de conversa entre amigos. Por favor. Na verdade, ministro, eu participava do grupo, mas por causa da função, nos 4 anos que eu tive em Brasília, eu acho que se eu fui 1 ou 2 vezes foi muito. Eu não conseguia participar, mas eu acompanhava que estavam sendo feitos a marcação desses encontros, né? Era num barzinho aqui, no restaurante ali, mas se eu participei 2, 3 vezes, nos 4 anos foi muito. Né? Mas a temática sempre foi. Né? Era como a gente marcasse para fazer um churrasco em casa. Sempre foi recreativo, como o senhor comentou. Mas eu participei muito pouco. Mas a pergunta do procurador-geral é se era comum essa conversa recreativa de intervenção militar, ruptura. Não. Isso de intervenção militar, que estava sendo pedido na frente dos quartéis, isso ficou mais em voga depois do segundo turno. Antes disso, por mais que tivesse aquelas manifestações, o pessoal com cartaz 142, as Forças Armadas nunca deram bola, nunca absorveram aquilo ou se preocuparam com aquilo. Isso tomou um tamanho maior, né, com as manifestações na frente dos quartéis. Senhor ministro relator, no horário da reunião do dia 28 de novembro, que é esse da 305 Norte, 2 mensagens de conteúdo similar foram enviadas por Fabrício Bastos a Correia Neto, ambos presentes na reunião. Uma às 21h03 e outra às 21h52. E elas consistiam em anotações do que estava sendo debatido nessa reunião a que o réu colaborador mencionou. A segunda mensagem apresentava um texto mais completo que a primeira, revelando que havia um avanço nos debates realizados na ocasião. Vejam, a mensagem das 21h52 mencionava ideias, força. Falta de coesão dentro da força. Necessidade de atuação no curtíssimo prazo. 2. Necessidade de alertar os comandantes militares acerca da realidade. 3. Realização de ações concretas no campo informacional, entre parênteses, com estratégia. Aliás, com estratégica. 4. Criação de gabinete crise, inicialmente campo informacional, proposta no COTER. 5. O Exército Brasileiro deverá falar com o presidente do Poder Legislativo e Judiciário. Estado final desejado, 2 pontos. O estabelecimento de laços de confiança entre o presidente da República e o comandante do Exército. E ainda dizia, centro de gravidade, 2 pontos, Alexandre de Moraes. Eu gostaria de saber do réu colaborador se ele confirma esses tópicos dessas reuniões que foram captados na troca de mensagens durante a própria reunião.
O senhor se recorda dessa mensagem? Não, senhor. Essa mensagem não foi comigo, né? Essa mensagem, se não me engano, eu não recebi essa mensagem. Sim, mas foi com o Correia Neto. Não houve, né, eu não sei se ele escreveu na hora ou não, mas não houve naquele momento nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma ata ou uma conclusão da reunião. Isso não aconteceu. Agora, se ele escreveu na hora, depois, ou já tinha recebido, ou já era ideia dele que ele via compilando, eu realmente eu desconheço. Senhor ministro relator, eu gostaria só de imaginar, de perguntar, perdão, ao réu colaborador se ele tem alguma explicação para essas mensagens trocadas entre os dois idealizadores da reunião do dia 28 de janeiro, no exato horário da reunião. Ministro, procurador, realmente eu não sei. Eu não sei dizer se aquilo já estavam sendo conversado antes, mas eu também não sei nem dizer se foram os dois que porque eu acho que não, o baixo estava servindo em Brasília. Mas eu realmente não sei o que foi. Não que esses assuntos, de alguma forma, não tivessem sido tratados. Eu quero deixar claro, porque estava tudo, mas não com uma ideia de conclusão, não com uma ideia de apresentar hipóteses e chegar a uma conclusão. Eram ideias, cada um falava o que queria ali, comendo salgadinho, tomando refrigerante, mas não houve uma ata, eu apresento a ata aqui, todo mundo concorda com isso. Esse é o ponto que eu quero dizer. Não que esses assuntos todos, de alguma forma, não tivessem sido falado, conversado, né, que eu falei, tinham dos mais conservadores aos mais radicais ali naquele meio. Né? Então, mas não houve esse caráter formal de uma reunião de planejamento para tomar alguma ação. É esse ponto que eu gostaria de deixar claro. Mas o senhor se recorda que esses assuntos foram tratados? Foram tratados, mas no meio de uma discussão ali, mas não que foram apresentados. Agora vamos tratar o assunto tal. Não apresentados formalmente? Não, cada um falava uma coisa, dava uma opinião, e depois, se ele compilou, porque ele foi ouvindo, foi compilando ali, não foi algo oficial, não foi algo que ele foi selecionado como relator da reunião. Isso realmente não aconteceu. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu colaborador pudesse explicar um pedido que ele fez à Correia Neto nesse mesmo dia. O pedido era mandar as observações. E a resposta de Correio Neto foi, aspas, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? E no dia seguinte ele sugeriu, depois a gente se fala por ligação. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que eles combinaram de apagar. E esses tópicos apresentados agora ao réu colaborador eram observações que o réu colaborador solicitou nesse dia. Essas mensagens entre Fabrício Bastos e Correia Neto haviam sido apagadas realmente, mas foram recuperadas pelas investigações. São três questões. Então, se o senhor se recorda dessas mensagens, o que foi pedido, o que o senhor pediu, na verdade, 4 questões. O porquê foi combinado de apagar, qual o medo que isso pudesse ser tornado público e se depois conversaram como foi colocado pessoalmente ou por telefone. Esse primeiro tramo da mensagem, realmente, eu não me lembro, né, não me lembro de ter pedido para ele nenhuma anotação, né, de ideias que foram levantadas. Realmente, eu não me recordo. As pessoas tinham muito medo alguma coisa que tivesse sido escrita no WhatsApp pudesse virar uma narrativa e ser mal interpretada de alguma forma. Ou até mesmo ideias mais radicais, como às vezes as pessoas falavam. Né? Então, todo mundo queria estar sempre apagando as mensagens, ou pedia para ligar pelo Signal, pelo Telegram. Cada um achava que um aplicativo de mídia social era mais seguro que o outro. Né? Mas o grande medo era o cara falar alguma coisa ou ser mal interpretado, ou porque estava dando uma ideia de alguma forma mais radical. Mas eu não me recordo o que foi apagado, nem me recordo de ter solicitado para ele nenhum tipo de dado, ou documento, ou lista de alguma coisa. E não chegaram a conversar depois sobre isso, como sugere a... Ministro, assim, o coronel Correia Neto é meu amigo de longas datas, então, assim,
a gente conversava quase, não sempre, mas a gente mantinha uma conversa constante. Então, eu não posso dizer exatamente o que foi aquilo, se eu liguei para ele depois, se eu não liguei, mas que eu falava rotineiramente com ele, eu falava. Isso aí não... Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu qual era essa realidade que os kids pretos queriam mudar. E ainda, por que seria necessário, na visão deles, essa criação de um gabinete de crise no COTER? Por favor. Primeiro que dentro dos forças especiais ali, tinham dos mais conservadores aos mais radicais, né? Tinha gente que falava, não, acaba com isso aí só está dando trabalho para a gente, né? E o gabinete de crise, normalmente, eu nunca servi no setor de operações do COTER, né? Mas, normalmente, quando existe alguma crise, greve de caminhoneiro, né, greve de polícia, na verdade, eu acho que o COTER, agora eu não posso dizer porque eu não conheço efetivamente a rotina, mas o setor de operações correntes do COTER é que faz o acompanhamento dessas situações mais complexas, né? Mas eu não sei dizer como é que se gerenciaria um gabinete de crise e se o próprio setor de operações de acompanhamento da conjuntura, né, atual já é um próprio gabinete de crise. Então, eu não sei como isso funcionaria, porque eu não conheço, eu nunca servi nessa área no COTER. Mas esses assuntos foram, então, objetos de debate. A questão é se... Não. O doutor procurador pergunta é sim, senhor. O que os kids pretos queriam dizer com isso? Por que diziam isso? O senhor disse que havia um grupo, comentavam no grupo, houve a reunião. Então, qual era o sentido disso? Mas gabinete de crise, assim, acho que isso nunca foi discutido, esse termo. Tem que se criar um gabinete de crise no COTER. Então, nesse ponto, acho que nunca nós não conversamos sobre isso, ou se foi, não deram muita... Porque o COTER já tem uma estrutura muito rígida ali, muito fixa. Então, eu não sei como é que seria criado, ou como seria acompanhamento, porque eles já fazem um acompanhamento. Se tem greve de caminhoneiro, o COTER já faz o acompanhamento. Se tem greve de PM, o COTER já faz o acompanhamento. Então, se tivesse qualquer outra, digamos, caos social ou uma manifestação muito maior, o COTER também já estaria acompanhando. Já seria função do COTER acompanhar qualquer outra situação que ocorresse no Brasil. Mas dentro do meu PO, né, tenente-coronel ali, que eu nunca servi no QG do Exército, né, até o término da presidência, então eu não sei muito bem como essa dinâmica funcionava. Eu sei que o COTER ele já acompanha efetivamente todas as possíveis crises e as crises que ocorrem no país. Já existe esse acompanhamento natural. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu por que Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, foi considerado centro de gravidade. O que significava isso? O senhor se recorda? Não, desconheço porque ele escreveu. O centro de gravidade, normalmente no planejamento militar, ele é uma peça que se for tirada do contexto, se for tirada da operação, todo o resto cai, né? Então, esse é o termo nosso de centro de gravidade. Mas por que ele escreveu isso, eu não posso dizer, porque a mensagem não foi encaminhada para mim. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu se a carta ao comandante foi finalizada nesse dia e qual era o objetivo dessa carta. Por favor. Eu não sei dizer se essa carta foi finalizada, eu acho que ela já tinha sido finalizada no dia anterior ou na noite anterior, né? Na nossa visão ali, isso realmente a gente discutiu, né? Não discutiu os termos da carta, mas a gente discutiu, nos tópicos da conversa, foi que aquela carta não ia servir de nada e os militares que assinaram só iam ser punidos. Porque é muito claro para a gente que militar não pode assinar abaixo-assinado, né? Nenhum tipo de abaixo-assinado, principalmente ostensivo, né? Então, naquele grupo que estava ali de militares, eram militares que estavam com oficiais generais, eram militares que iam para o exterior, eram militares que tinham uma sequência na carreira. Então, daquele grupo ali, todo mundo era completamente contra a assinatura de qualquer tipo de carta ou qualquer tipo de pronunciamento público, porque o militar é vedado fazer isso, sabia que ia ser punido e sabia que ia ter carreira prejudicada ou acabada com uma punição dessa aí. Então, a primeira ideia ali foi que essa, não, se vão fazer, a gente está fora, porque isso aqui vai dar problema para quem meter a mão nisso aqui. Então, essa foi a grande ideia ali com relação à carta naquele momento daquele encontro. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu
se foi ele quem disponibilizou a versão final da carta a Paulo Figueiredo, influenciador. E se não foi ele, se ele sabe quem encaminhou esse documento? Não, senhor, não fui eu que encaminhei e eu não desconheço quem foi. A carta estava sendo construída por um outro grupo de militar que, inclusive, nem era Forças Especiais, né? Tem até outra investigação, que nem era Forças Especiais, né? Era um outro grupo de outra turma que estava construindo essa carta. Senhor relator, ainda dentro desse contexto, gostaria de saber se o presidente da República determinava o envio de materiais para divulgação pelo influenciador Paulo Figueiredo e se o réu mantinha contato direto com esse influenciador, se solicitou alguma vez a divulgação de conteúdos a pedido do presidente, do então presidente da República. O senhor conhece o réu Paulo Figueiredo? Conheço. Foragido nos Estados Unidos. Sim, senhor. Então, pode responder a questão. Sim, senhor. Da mesma forma que eu tinha contato com ele, eu tinha contato com vários outros elementos da mídia, de todos, né, todos os... Eu não falava com a imprensa, mas toda a imprensa queria informação, queria falar comigo. Mas nunca houve ordem nem determinação do presidente que fosse passado alguma coisa para ele. Eu também não sei qual o grau de relação que o presidente tinha com ele, né? Mas, por mim, não existia nenhum... O presidente nunca me determinou que passasse nada para ele. E o senhor não se comunicava com ele também? Eu falava com ele como, às vezes, falava com um outro repórter, mas não que ele nunca foi meu amigo, ou nunca foi próximo de mim, eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente uma vez, realmente, quando o presidente esteve em Miami, numa aquelas visitas lá em Orlando, e aí ele estava lá com o presidente. Mas ele estava com o presidente, eu cumprimentei ele, mas nunca tive uma relação próxima com ele, né, ser amigo dele. O ministro relator, ele não ficou muito claro para mim. Ele nunca passou nenhuma informação para o influenciador. Então, o senhor passou ou não alguma informação para o influenciador Paulo Figueiredo? Eu não me recordo de nunca ter passado informação nenhuma para ele. Eu não me recordo de ter passado nenhuma informação para ele. Até porque não era ele... porque às vezes a gente tinha mais contato, era com outros, pessoal da Jovem Pan, aquele Pingo nos Is, que a gente tinha mais contato. Com o Paulo Figueiredo, nosso contato não era tão próximo assim, não era tão... Nem quando ele era do Pingo nos Is também? Não, nem quando ele era. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu explicasse por que ele passou o contato de Anderson Moura a Sérgio Cavalieri e Ronald Ferreira. O objetivo dessa troca de contatos foi a confecção daquela carta. Quando Cavalieri perguntou ao réu, o 01 sabe disso? Ele se referia à carta e ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Isso. Não, o senhor se recorda de ter passado esses contatos? Eu não me lembro, inclusive, eu estou na dúvida, eu lembro que a Polícia Federal perguntou, inclusive, desse contato, eu não consegui confirmar se esse Anderson Moura, porque eu tenho um amigo da minha turma que é Anderson Moura, né? Eu não consegui, na hora, lembrar quem era esse tal do Anderson Moura. Se era alguém que estava trabalhando na carta ou era um amigo meu da minha turma que não tem nada a ver com isso. E a outra questão... se o objetivo dessa troca de contatos tinha a ver com a confecção da carta. A confecção da carta e a referência ao 01 significou o quê? Isso, eu informei o presidente. O presidente sabia que a carta estava sendo confeccionada. O presidente. Sim, senhor, informei o presidente. Tá bom. No dia 28 de novembro de 2022, senhor ministro relator, às 11h08, Correia Neto enviou uma mensagem ao réu dizendo para que ele assistisse o programa Pingo nos Is, na Jovem Pan, afirmando que algumas pessoas militares seriam expostas. Disse, assista o Pingo nos Is hoje. O PREC, tá assim, vírgula, o Espora Dourada e o Bigode serão expostos. E o réu teria respondeu prontamente, eu sei, gostaria de saber como que o réu sabia de antemão o conteúdo que seria divulgado por Paulo Figueiredo. Qual foi a data mesmo? 28 de novembro de 2022. O senhor se recorda que, no contexto narrado na ação penal, de coação aos comandantes militares para que eles aderissem ao golpe, à assinatura do decreto de golpe. A pergunta é
Como o senhor sabia disso, que já havia chegado no programa em virtude das mensagens trocadas? Porque isso também estava público nos grupos militares. Todas as críticas que estavam sendo feitas aos generais, né, os comandantes todos, né, estavam públicas eu digo pelos grupos militares porque era meu círculo de amizade, mas já estavam públicos. E essa informação que seria feito esse programa, né, que já estava público também. Inclusive, eu acho que alguém também do presidente já tinha falado que o Paulo Figueiredo ia lançar essas críticas, essas denúncias ou críticas contra os generais militares. Mas isso já estava público. Tudo que ele falou... Estava público aonde? Nos grupos militares, grupo de WhatsApp militar. Todo mundo já estava comentando, falando. Então, era algo que a gente... O senhor sabe, aproveitando essa questão da Procuradoria, o senhor sabe quem estava organizando esse ataque aos comandantes militares do Exército e da Força Aérea? Ministro, desconheço. Desconheço porque, assim, eu, particularmente, nunca tive Instagram, né? Nunca tive Facebook, ficava ali, nunca trabalhei com mídia social. Mas como que, então, o senhor sabia que estava público nos meios militares? Pelos grupos de WhatsApp. E quem mandava isso? Sempre tem alguém que manda. Tem, ministro, mas eram vários, assim. Porque a minha participação nesses grupos era só olhar. Eu passava o dedo, olhava, então eu nunca me ative nessas discussões, eu nunca discuti em grupo, né? Tanto que todo o meu sigilo foi aberto ali, eu nunca discuti em grupo, eu nunca dei minha opinião em grupo militar, nunca falei, né? Só que eu acompanhava, mas eu nunca me ative a essas discussões. Eu nunca entrei no detalhe. Eu sabia, você via, mandava um áudio, mandava um vídeo, você às vezes assistia o vídeo, mas nunca me ative quem estava mandando, se aquela pessoa estava mandando em outros grupos, até porque os núcleos eram diferentes. Tinha um grupo que era de forças especiais, tinha um grupo que era do pessoal de artilharia, então tinham nichos diferentes, mas que as informações, às vezes, eram as mesmas em vários grupos. Então, mas o senhor se recorda dessa mensagem, ter mandado essa mensagem? Não lembro. Dessa eu lembro. Depois que eu olho, a gente relembra do que foi falado. Senhor ministro relator, no dia 29 de novembro de 22, o tenente-coronel Sérgio Cavalieri repassou ao réu uma advertência feita pelo comandante do Comando Militar do Sul aos seus subordinados sobre a carta ao comandante. Dizia: senhores, bom dia, alertem aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS, na forma da lei, sem contemporizações. Mensagem do comandante militar do Sul. E o réu respondeu que o alerta, venha aspas, já era esperado. Na sequência, Sérgio Cavalieri ponderou: espero que o PR, presidente da República, não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Em resposta, o réu disse: cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu carta à Veja. Foi para o Conselho de Justificação porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Guandu, né? Veio uma palavra de cunho impublicável, ou pelo menos impronunciável, mas que queria dizer, ele teve problemas a vida toda. E ele continua. Então, ele sabe o que é. E eu gostaria de ouvir do réu se ele confirma que o ex-presidente endossava a iniciativa da carta ao comandante. Por favor. Bom, eu comentei... Primeiro, o comentário do coronel Cavalieri era porque tinha muitos militares que estavam participando das manifestações nos acampamentos. Né, e o militar não pode se manifestar politicamente alguma coisa. Então, os militares que fossem encontrados, né, dentro das manifestações seriam punidos. Né? E isso foi essa mensagem que ele mandou. Né? E eram militares, às vezes, que estavam lá no meio da manifestação, com cartaz, com tudo. E aí, foi o que eu falei, esse era o óbvio que vai acontecer. Se algum militar for encontrado numa manifestação, vai ser punido. A gente sabe a regra do jogo. Né? E aí foi que ele fala, ele retruca, tomara que o presidente saiba, né, o que está fazendo. Porque eu falei, ele sabe, porque ele já foi preso. Ele escreveu uma carta na Veja e ele foi preso. Então, causa e consequência.
né? Mas não houve, depois que eu informei para o presidente da carta que estava sendo feito, não houve nenhuma determinação ou nada incentivando que essa carta fosse assinada. Inclusive, eu até comentei com o presidente, esses militares que estão assinando a carta vão ser punidos. E em vez de pressionar os militares, os generais, de certa forma, vão acabar tendo um efeito contrário, que os militares vão se fechar, porque isso é inadmissível para a hierarquia e disciplina nossa, esse tipo de situação. E qual foi a resposta do presidente? Sinceramente, acho que o presidente só ficou olhando para mim, acho que não comentou nada. Senhor ministro relator, no dia 14 de dezembro, o réu colaborador recebeu uma mensagem do tenente-coronel Bernardo Romão Correia Neto, perguntando: GFG, vem uma expressão que provavelmente significa fraquejou, né? E o réu respondeu sim. Eu gostaria de ouvir do réu se ele pode esclarecer o contexto dessa conversa, a que evento ele se referia. Acho que GFC, General Freire Gomes, né? Exato. GFC, General Freire Gomes. Não, era aquela ideia de as pessoas me procurarem para saber o que estava acontecendo no meio das discussões, né? E foi o que eu falei, não ia acontecer nada. O General Freire Gomes não ia tomar nenhuma iniciativa, nenhuma ação, né? A maior parte dessas conversas tem a ver com isso, as pessoas querendo saber o que estava acontecendo dentro do Alvorada e nas discussões. Até porque nos grupos militares, volta aos grupos militares, se falava muita coisa. E o ex-presidente Bolsonaro, ele conversava com o senhor sobre o general Freire Gomes? Sobre a conduta do general Freire Gomes? Principalmente após a reunião do dia 7 de dezembro? Não sobre o general Freire Gomes, não. O presidente nunca criticou ou fez qualquer posicionamento sobre o general Freire Gomes. Isso nunca aconteceu. Senhor ministro relator, o meu próximo tema tem a ver com um documento que foi apreendido na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sede do Partido Liberal. Um documento contendo um discurso a ser recitado no momento da efetivação das medidas excepcionais no contexto constitucional. O documento tratava expressamente de estado de sítio, decretação de operação de garantia da lei e da ordem, e o mesmo texto foi encontrado no aparelho celular do réu colaborador. Eu gostaria de perguntar ao réu se ele se recorda desse discurso, quem redigiu, quem disponibilizou o texto para que ele armazenasse e se ele conversou com o presidente da República sobre esse texto. Esse texto foi da foto, procurador? Esse foi apreendido na sala do ex-presidente... Não, da minuta do golpe. Da minuta do golpe. Não, porque no meu celular, pelo que eu recordo, nos áudios, a única coisa que teve de próximo a uma minuta foi aquele texto da foto. Não havia. O que havia depois eram os documentos daquele estudo da ECM, que foi feito em 2017. Mas eu desconheço essa minuta aí do PL. Eu não me lembro de... E o discurso que o presidente da República faria depois dessas medidas? Também não passou por mim, não recebi e também não vi. Também na sede do PL, senhor ministro relator, na mesa do assessor do Braga Neto, coronel Flávio Peregrino, foi encontrada uma pasta denominada Memórias Importantes. Essa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. O documento aludia aí ao artigo 142 da Constituição e traçava estratégias ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal, a assinatura de decreto presidencial e o controle da narrativa midiática. O plano também previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE, preparação de novas eleições. E, afinal, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Eu gostaria de saber o que o réu se recorda a respeito desse documento. Se ele se recorda se o ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso a esse documento ou a ideia dessa Operação 142. Eu nunca tive contato com esse documento. Nunca passou, pelo menos no período que eu estive na presidência, ele nunca passou por mim.
No computador, senhor presidente, do réu, foi encontrado um plano de fuga de Jair Messias Bolsonaro, sob a denominação RAF/LAF, prevendo diferentes cenários em que o então presidente precisaria de auxílio. Estão nos slides aí de março de 2021. E eu gostaria de saber do réu se ele pode esclarecer por que esse plano foi elaborado, por que o presidente Jair Bolsonaro teria sentido uma necessidade de fugir em relação ao quê? O senhor se recorda desse plano? Eu me recordo que isso foi, não sei se foi 2020 ou 2021 que eu recebi, alguém mandou um documento, eu acho, para mim, né? E naquele momento, acho que o contexto era, eu não me lembro bem o contexto, mas era como se o presidente, se o golpe fosse contra o presidente Bolsonaro. Como que seria feita a proteção do Bolsonaro caso ele sofresse um golpe por meio das Forças Armadas? Então seria o contrário. Mas por quê? Havia um receio disso? Ministro, eu não me lembro o contexto. Foi 2020, 2021, mas foi... Realmente eu não me lembro o contexto. Mas não é uma coisa normal receber um documento e preparar um plano de fuga mas não com o foi... presidente eleito empossado e no cargo. Mas não foi... na época não tinha denúncia, não tinha nada, não tinha nenhum sinal daquilo. Realmente recebi que ficou ali. Acabou ficando no meu computador ali, como outros documentos que eu O senhor chegou a comentar isso com o presidente? Não, senhor. O que eu falei, ministro, o volume de coisas que eu recebi era muito grande. Então, a filtragem era muito grande também. Né? E até pela falta de tempo, eram coisas que às vezes passavam e ficavam ali, a gente não dava tratativa para aquilo ali. Senhor ministro relator, tinha mais uma pergunta. Na colaboração, o réu colaborador afirmou, entre aspas, tanto o então presidente Jair Bolsonaro quanto o general Braga Neto esperavam que algo pudesse acontecer para convencer as Forças Armadas a darem o golpe. Fecho as aspas. E o que eles esperavam? Gostaria de saber o que estava sendo esperado, se era uma comoção popular, de que espécie, qual era a expectativa que eles nutriam em relação a isso. Qual é essa expectativa? Sim, a grande expectativa era que fosse encontrada uma fraude nas urnas. Então, o que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada, alguma coisa, e aí talvez a situação mudasse. Então, o grande mote ali do que na minha visão ali, né, que tem a ver com isso, foi que queria se encontrar uma fraude nas urnas. E, então, por isso, a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor. Se fosse encontrada de alguma forma... fraude nas urnas. Senhor ministro relator, no dia 4 de janeiro de 2023, Sérgio Cavalieri perguntou ao réu, ainda tem algo para acontecer? E o réu respondeu com duas mensagens, que foram apagadas logo em seguida. Diante das respostas recebidas, o Sérgio Cavalieri indagou, coisa boa ou coisa horrível? E o réu ponderou, depende para quem. Para o Brasil é boa. Eu gostaria de saber se o réu poderia contextualizar esse diálogo, o que ele previa que poderia acontecer e que seria bom para o Brasil. O senhor se recorda também desse... Depois que eu vi a mensagem, eu recordei. Sim. E para responder isso aí, ministro, eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7h. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Né? E aí eu respondo para ele, general, isso ocorreu porque eu sou feito um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. O futuro confirmará, o futuro dirá. Então, eu sempre, inclusive nas mensagens que eu troquei com o general Freire Gomes, mostra que eu sempre coadunei com as ideias dele, né? Que nada poderia ser feito e qualquer ação mais radical geraria um grande problema para o país. Né? E foi isso que eu quis retratar com o Cavalieri. Talvez para o Brasil foi bom, talvez para os apoiadores, talvez para uma parcela da população nem tanto, porque nada foi feito. Né? Inclusive, nas conversas com o general Freire Gomes, né, o que ele explicava era o seguinte, não adianta ter 20 minutos de alegria e 20 anos de regime militar. Né?
porque qualquer regime teria que ser segurado através das armas. E não era isso que o Brasil queria, não era isso que o Brasil precisava. Então, essa sempre foi a ideia do general Freire Gomes, até conversando com ele, pela experiência dele, e a gente entendia isso, né? Então, tanto que eu sempre estava informando o general Freire Gomes do que estava acontecendo, eu sempre, de alguma forma, estava auxiliando ele a ter essa visão da conjuntura do que estava acontecendo. Senhor ministro relator, gostaria de perguntar ainda ao réu colaborador se, em algum momento, o presidente da República solicitou que o réu orientasse os manifestantes em frente aos QGs a se desmobilizar. A questão da Procuradoria é se o presidente orientou a se desmobilizar. Desmobilizar. Por favor. Não, o presidente ele nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive nem com liderança, nem com ninguém dos acampamentos dos quartéis. Ele também nunca deu ordem para mim ou solicitou que eu buscasse alguém para que fosse desmobilizado. Não, mas dificilmente essa ordem seria passada para mim, porque já sabia que eu não tinha contato com esse pessoal das manifestações. Eu teria ainda uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o presidente da República tinha por hábito se aconselhar com o general Augusto Heleno sobre questões políticas relevantes do país. Por favor. Inicialmente, sim, e mais para o final do mandato, nos últimos 2 anos, esse aconselhamento ele se reduziu bastante. O general Heleno foi cada vez menos sendo demandado para despachar e para assessorar o presidente. Mas eu gostaria de saber se houve uma cessação completa desses contatos. Não, completa não. Completa não. Mas diminuiu bastante do que era no começo do governo. Eu estou satisfeito, senhor ministro. Agradeço a Procuradoria-Geral. Como o réu já está quase 3 horas dando depoimento, eu vou suspender por 15 minutos a sessão. Nós voltamos às 17h05.